mesa e passo agora a palavra à senhora Silvia Helena de Alencar Felizmino, presidente do Sind Receita. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite. Aquele é melhor. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e, na pessoa do deputado Valdemir Pereira, que está na presidência da mesa, eu congratulo todos os parlamentares presentes. Nós entregamos um material aos parlamentares, onde a gente, me preste aqui só um minuto, onde a gente coloca de uma maneira bem mais explícita uma revista sobre o controle de fronteiras, a nossa revista Tributos, e também um material que, embora não diga respeito a esta audiência pública, nós gostaríamos que os parlamentares analisassem, que é uma alternativa para enfrentar o Brasil, uma alternativa para enfrentar a crise pela qual o nosso país passa, e eu gostaria que os parlamentares analisassem essa nossa proposta. É a proposta do analista tributário da Receita Federal do Brasil, hoje representados aqui na minha pessoa. Bom, quem acorda cedinho e assiste o Bom Dia Brasil sabe que o Sind Receita vem denunciando a situação de fronteiras há bastante tempo. Nós estamos lá todo dia mostrando não só o problema do atendimento da Receita, o problema da ineficiência da arrecadação gerada pela falta de mão de obra de analistas, principalmente, como denunciamos a situação das fronteiras. Nós temos, inclusive, um vasto trabalho, temos um livro denunciando a situação das fronteiras. E, como disse Lincoln Portela, Pedro Álvares Cabral já tinha essa noção. Porém, os nossos governos todos negligenciam muito na questão de fronteiras, sem se alertar que, através delas, entram não só armas, mas armas, munição, drogas, produtos piratas. E a pirataria hoje, ela financia uma rede criminosa bastante vasta, e o Sind Receita também atua no combate, não só à entrada desses produtos, mas também de produtos piratas que prejudicam a economia do nosso país. Nós temos a nossa pastinha, faz parte da nossa campanha Pirata Tô Fora, Só Uso Original. Bom, de acordo com a legislação vigente, hoje a Receita Federal ela é o órgão preponderante sobre os demais órgãos na aduana, em recintos alfandegados. A Receita ela não trabalha só com apreensão de mercadoria, e nesse campo, quando se fala aduana, o objetivo principal da Receita não é e não deve ser o de arrecadação, deve ser de fiscalização, controle de entrada e saída das mercadorias do país. E é o controle das nossas fronteiras, porque através daquilo que entra e daquilo que sai, é que nós temos um desarranjo na segurança do país, um desarranjo na economia do país, não necessariamente a questão tributária. O exercício da administração aduaneira, ela compreende fiscalização e o controle do comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro. Isso está na nossa Constituição. O controle aduaneiro é promovido pela Receita Federal e, reafirmo, não tem, nesse ponto específico do seu campo de atuação, o caráter arrecadatório. É bem tutelado pelo Estado e não é um tributo, mas é a segurança da sociedade que está em jogo. É preciso destacar que as atividades fins da Receita Federal são elas: o controle aduaneiro, o controle de entrada e saída de mercadorias e também no campo de tributação, elas só podem ser desempenhadas pela carreira específica do órgão, que é a carreira de auditoria da Receita Federal, composta por 2 cargos de nível superior, e um deles é o nosso, de analista tributário da Receita Federal do Brasil. Se faz necessário salientar que a Receita, em virtude da carência de mão de obra denunciada, inclusive no relatório do TCU, ela hoje se utiliza de mão de obra que não pode realizar sua atividade fim, recaindo numa
questão extremamente delicada e frágil para as nossas fronteiras, que é o desvio de função. Ela usa servidores terceirizados e servidores não pertencentes à nossa carreira para realizar atividades ligadas ao controle aduaneiro. Isso é um perigo para o Estado, inclusive porque ações de desvio de função com indenizações milionárias são cabíveis nessa questão, porque, de fato, nós utilizamos, inclusive, terceirizados, que não têm sequer o compromisso de cumprir as obrigações e os deveres e os direitos, que também são poucos, da Lei 8.112, que é a lei que rege o Serviço Público Federal. A Receita Federal hoje ela tem 18.693 servidores nessa carreira, sendo que apenas 7.924 são analistas tributários. Desse total, apenas 2.924 estão lotados nos pontos de fronteiras, portos, aeroportos. E aí, desse 2.924, que pode aparentemente parecer muito, nem todos atuam diretamente na fiscalização e no controle aduaneiro. Muitos estão em outras áreas também carentes do nosso órgão. Então, a necessidade de ampliar o número de mão de obra, ela é mais que urgente. Como foi falado aqui, nós temos 18 mil quilômetros de fronteira e nós não temos 1.900 servidores nessas fronteiras. 1.900 que sejam, não estão lotados nessas fronteiras. Hoje, somente 1.098 analistas tributários trabalham no controle de entrada e saída de pessoas. 1.098 é o quantitativo. Aqui nós temos um quadro, e é óbvio que eu não vou ler todo ele, mas eu vou me dedicar à segunda região fiscal, que é a região norte. Por quê? Porque ela é a maior região fiscal da Receita Federal. E aí nós temos hoje 445 analistas tributários apenas, sendo que desses, apenas 69 atuam no controle e fiscalização aduaneiros do nosso país. 69 analistas para dar conta de toda a região norte. Ela é enorme. Enorme. A Amazônia está aí para dizer, para demonstrar a grandiosidade terrestre, marítima, lacustre da segunda região fiscal. Nos 27 postos de fronteira, a Receita Federal tem um contingente de 510 analistas. São 27 postos de fronteira e apenas 510 analistas atuando. Este número reduzido de servidores é responsável pelo controle, como aqui já foi falado e eu reafirmo, de 16,8 mil quilômetros de fronteiras. Aí nós temos, na região norte, 9 postos de fronteiras e 51 servidores. São 10.700 quilômetros de fronteira seca. Região centro-oeste, nós temos 6 postos de fronteira e 157 servidores. Quando eu falo servidores da Receita Federal, eu estou me referindo àqueles que podem, de fato, atuar na atividade de controle aduaneiro e fiscalização, que é a carreira auditoria da Receita Federal. São 2.500 quilômetros de fronteira seca. A região sul são 19 postos de fronteira e apenas 598 servidores da carreira atuando em 3.300 quilômetros. Os portos e aeroportos no nosso país mantêm apenas 935 analistas tributários, sendo nos aeroportos 35 terminais de passageiros e 41 terminais de cargas. Nos portos nós temos 38 terminais organizados, 44 instalações portuárias fluviais e lacustres e 165 instalações portuárias marítimas, dentre eles a magnitude do Porto de Santos. Outro grave problema é a restrição do horário de funcionamento da Receita Federal. Nesse ponto, nós divergimos diametralmente do nosso órgão, que não defende a atuação de portos 24 horas. E nós defendemos porque temos a visão
de que se faz necessário uma competitividade do nosso país com os demais países. E sob a lógica de que não se faz necessário 24 horas de funcionamento do porto e que é lei, foi aprovada nesta casa, foi aprovada no Senado Federal, foi sancionada pela Presidência da República e não há cumprimento desta lei. Mais uma lei que se descumpre. A alegativa de que não há demanda não justifica. Porque se não há oferta, não há demanda. Independente de oferta e demanda, uma lei bastante usada na economia do país, existe a questão da segurança. Nós fazemos a segurança do nosso país. Mas e a polícia? A polícia também. Mas acontece que se os órgãos não funcionam 24 horas, o crime não para. O crime não vai esperar passar de 8 às 12 e de 2 às 6. Vamos combinar. Então, se faz necessário, sim, uma pressão desta casa em cima do cumprimento de uma lei aprovada por esta casa, que é a Lei dos Portos, chamada Aduana 24 horas. Essa lei, ela é necessária até para o nosso país ter competitividade com os demais países. Como é que nós vamos ter competitividade se o importador não tem ali a disponibilidade do porto funcionando 24 horas, enquanto todos os países do mundo funcionam dessa forma? Não há como o nosso país funcionar apenas em horário comercial. A criminalidade não para. A entrada de drogas, produtos piratas, munição, armas, ela não espera a hora que a Receita vai funcionar para ser fiscalizada. Aliás, ela se aproveita muito bem disso para a hora, enquanto nós dormimos, o crime trabalha. Isso é uma questão que eu bato em todas as audiências quando se fala de fronteira. Se faz necessário, sim. Aí vem a alegação. E a mão de obra? Concurso, mas hoje a Receita tem muitos membros da sua carreira específica atuando em uma atividade que não é atividade essencial ao Estado e nem é a função principal da Receita. Retira essas pessoas da atividade meio e coloca no controle aduaneiro, coloca na arrecadação. Nossas conclusões são: o Sindreceita vem alertando a necessidade de uma política nacional de fortalecimento da aduana por meio do projeto Fronteiras Abertas, da nossa campanha Pirata Tô Fora. Nossas propostas têm o objetivo de ampliar as ações de fiscalização e controle aduaneiro, que envolvem análise de risco, vigilância e repressão em todo o território nacional. O Sindreceita também atua diuturnamente em uma campanha educativa, não só do passageiro, como também do usuário de droga, de arma, de produtos piratas. Nós temos cartilhas sobre a utilização de produtos piratas, nós temos orientações, uma cartilha para o viajante de comprar no exterior, como fazer compras no exterior. E o que nós queremos, de fato, imediatamente, realizar concurso, garantir em lei as atribuições do analista tributário, a implementação imediata da indenização de fronteiras, aprovação da MP 696 ou do Estatuto do Desarmamento na questão do porte de arma, que se faz necessário porque nós lidamos diariamente com criminosos, a revogação dos atos infralegais que a Receita baixa o tempo inteiro, limitando a atuação do analista, investir em cursos de formação, coisa que a Polícia Rodoviária tem feito, vale a Receita copiar este exemplo de eterna qualificação da sua mão de obra, que já é bastante qualificada, e garantir a operação da aduana 24 horas. Criar o adicional noturno, que se discute aqui através da PEC 339, desculpem. Temos ainda a necessidade de assegurar a maior participação do analista nos procedimentos de gestão de risco, isso é fundamental. A gestão de risco faz uma análise profunda e o analista está sendo subutilizado. Garantir a atuação do analista no despacho aduaneiro e condições de operação e estímulo para a manutenção das equipes de vigilância e repressão. Para concluir, nós temos aqui a atuação direta do analista tributário, porque esse discurso de que o analista não fiscaliza, não atua, não apreende, quem o tem é falacioso. Está aí a prova. Podem mostrar a nossa atuação
e, se a presidência me permitir, nós poderemos apresentar um vídeo de 30 segundos. 30 segundos. Ok, muito obrigada. Fronteiras abertas. Rola aí, DJ. Não, mas aí é falha técnica. Não me diga que o vídeo não está disponível. Bom, infelizmente, realmente trata-se de uma falha técnica, não está funcionando. Agradeço a todos e reforço o meu agradecimento especial a esta comissão de nos dar a oportunidade de mostrar a nossa importância para o nosso país. Muito obrigada. Agradeço a senhora Silvia Helena de Alencar Felizmino e passo a palavra